E está posto, desde o início, os caminhos, o que precisa ser feito. Está posto, porque o nosso país foi, né, ele foi vendo tudo o que foi acontecendo nos outros países. E os caminhos que dão certo, né, ou com menos sofrimento, né? Inclusive gostaria de registrar que, se nós acompanharmos a coisa do início, a posição do governo do Estado, principalmente a posição do governador do Estado, foi muito firme no início, e tomando providências e fazendo tomando uma série de medidas. De repente, ele começou a relaxar. Eu não tenho dúvida nenhuma que a pressão de alguns poucos empresários que acabam levando à ilusão de micro, pequenas e médias empresas de que eu tenho que flexibilizar para a gente sobreviver. Deixa eu repetir, já conversamos disso mais do que uma vez. A crise econômica para micro, pequenas e médias empresas está aí pelo menos desde 2016. Então não é a pandemia. A pandemia agravou e acelerou. Então o que nós temos que buscar são exatamente novas alternativas para, durante a pandemia, nós começarmos a plantar sementes, né, do pós, ou seja, na construção de um novo normal. O que nós tínhamos até fevereiro de 2020 não é o normal onde a gente quer voltar. Nós não queremos voltar a fevereiro de 2020 com tanta exclusão social. Nós não queremos voltar a fevereiro de 2020 com a maioria dos nossos alunos, principalmente aqueles das redes governamentais, sem acesso a instrumentos fundamentais de aprendizado, quais sejam internet, aparelhos compatíveis, a preços compatíveis. Nós não queremos voltar ao normal, onde a maioria da população brasileira do Espírito Santo e das cidades brasileiras não tem saneamento básico. Ou seja, muitos sem água, a maioria sem esgoto, a maioria sem tratamento de lixo. A maioria da população nossa vivendo em condições habitacionais absolutamente subhumanas. As nossas escolas sem poder corresponder aos desafios da educação nesses nossos novos tempos, inclusive nos novos tempos de mudanças tecnológicas, de novas oportunidades tecnológicas. Ou seja, todas essas coisas já estavam aí. O que a pandemia fez? A pandemia agravou isso. Por isso, eu acho que a gente precisa aprender na pandemia e já começar a semear algumas coisas. Um dos aprendizados que eu indico é com relação a o que a gente está aprendendo do ponto de vista de instrumentos de solidariedade. Ninguém passa por uma crise dessa, que é uma crise humana. Ela é uma crise humana, é provocada por humanos, não é que só um vulcão, não, ou um tsunami, não. É provocada pela ação irresponsável de humanos. Não vamos dizer onde é que foi, onde é que deixou de ser, qual foi a empresa X ou qual foi o país Y, mas, sem dúvida nenhuma, o que a pandemia aí é resultado da ação irresponsável de humanos com relação à natureza e com relação a outros seres humanos. Tá? Então, um instrumento nosso agora, sem dúvida nenhuma, é o instrumento da solidariedade. Né? É a solidariedade. Como é que a gente consegue? Quais são os instrumentos de solidariedade? São basicamente 3. Né? Ou a gente ajuda o nosso semelhante, ou a gente colabora com o nosso outro semelhante, ou a gente coopera com outros semelhantes. Né? São graus distintos, porque muitas vezes o que o nosso morador de rua precisa não é que a gente vá trabalhar junto com ele, não. Ele precisa de ajuda mesmo. Ele precisa de material de higiene, ele precisa de material de abrigo, ele precisa de alimento, né? Ele precisa um mínimo de dignidade em termos de higiene pessoal. Né? Já outro
Nós podemos pensar em termos de trabalharmos juntos, colaborarmos. Ou seja, é um trabalho em conjunto. Como é que podemos trabalhar na nossa comunidade para ajudar? Estamos sendo solidários de uma maneira diferente, mas estamos sendo solidários. Até porque algumas nessas nossas comunidades mais carentes, algumas pessoas precisam também de ajuda. Ou seja, precisa que nós colaboremos, trabalhemos em conjunto para podermos ajudar a esses nossos vizinhos. E por último é a cooperação, é operar em conjunto. Né? É a sociedade, operar em conjunto com outras instâncias sociais, com as instâncias políticas. Né? Não queremos estar aqui jogando pedra no governo X ou no governo Y, no político K ou no político N. Todos queremos trabalhar com eles, queremos cooperar, operarmos juntos. Não queremos, e é fundamental de frisar, Ivonete, que nós não queremos que venham decisões prontas que nos sejam impostas. Nós queremos operar em conjunto. Isso é fundamental numa sociedade democrática, numa sociedade complexa como a brasileira. Por quê? Porque muitas vezes o cooperar quer dizer que eu sou muito mais efetivo nas ações do que se eu simplesmente entregar para as instâncias de governo. Por várias razões. Por várias razões. Hein, Arlindo? Vamos fazer uma pausinha aí também para ver aqui um pouquinho os comentários. O Perli está dizendo aqui, já disse anteriormente, mas está dizendo aqui que quando o governo do estado libera o funcionamento dos shoppings, ele, na prática, incentiva outros segmentos empresariais a fazer o mesmo em todo o estado. E a Lucy está dizendo que não seria o caso de criação de um conselho formado com a sociedade civil organizada, Ministério Público, a nível estadual e municipal, para melhor atender às necessidades do povo de rua, dos quilombolas, dos indígenas? E é isso que eu também queria que você colocasse um pouco mais, né? Nós ansiamos para ser ouvidos, né? Nós queremos, sim, Lucy, ser ouvidos como sociedade, porque nós estamos clamando isso há muito tempo. Queremos que o governo do estado escuta. Como fazer nos escutar? Aí ela está fazendo aí, não é, uma sugestão, né, dessa organização do povo. Como fazer para sermos ouvidos? Luci, eu concordo no gênero número grau, mas a grande questão, eu vou voltar, inclusive, ao nosso último encontro, na quinta-feira passada, para insistir que nós não podemos construir as nossas utopias a partir da grande utopia de unificação do ser humano, ou da grande cooperação de todos os seres humanos. Eu acho que a gente pode começar a construir utopias a partir da nossa realidade a mais próxima possível e operacional. Então, sem dúvida nenhuma, o atendimento a quilombolas, o atendimento aos nossos nativos, né, nos seus aldeamentos, aí sim temos que nos solidarizar com eles, temos que, acima de tudo, respeitar os movimentos deles, né, e temos sim que pressionar os poderes públicos, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal, no sentido do atendimento a essa precariedade. Da mesma forma, nós temos uma série de organizações, igrejas, associações, vários tipos de organizações que estão buscando atender o sem-teto, atender os favelados. Então, também para isso, eu acho que é fundamental não só fazer esse atendimento, como manter um pé de pressão junto aos poderes constituídos, que mesmo que não dê a resposta total, podem dar uma parcela de recursos que pode fazer uma grande diferença. Né? Você veja, por exemplo, nós temos comunidades aí, tipo do Território do Bem, que já está com 800 cestas distribuídas.
que já está com kit higiene distribuído, que está cuidando das grávidas, etc. Você imagina se mais coisa pudesse ser feita. Algumas delas já estão sendo feitas. O poder público disponibilizou um lugar onde as pessoas possam ficar, pelo menos sob observação. Nós temos gente da universidade, nós temos gente do governo do estado que está colaborando para aquelas medidas preventivas. Ou seja, tem uma série de formas de colaboração, e não é uma só, e cada localidade vai ter que descobrir a sua. Porque a grande verdade é o seguinte: na falta de uma ação mais organizada dos poderes públicos, porque está totalmente desarticulado, a ação federal, estadual e dos municípios, com raríssimas exceções, está muito desarticulado. Então é preciso que a sociedade se organize para que ela possa reivindicar e dizer o que é que está querendo onde. E aí, sem dúvida nenhuma, o apoio do Ministério Público para fazer denúncias, para levar adiante uma série de atitudes. Agora, sem dúvida nenhuma, a primeira coisa que nós temos que fazer é: não tem alternativa, a única alternativa a esse genocídio, e genocídio que tem raça, tem cor e tem local de moradia. É um genocídio com pretos, pobres e favelados e moradores de rua. Por quê? Nós, da classe média, estamos contraindo a doença, sem dúvida nenhuma. Mas quando a gente contrai a doença, quando o nosso vizinho contrai a doença, ou quando o nosso parente contrai a doença, o que acontece? Mora numa casa que permite que ele fique isolado num único quarto. Né? Se precisar de um tratamento médico hospitalar, muitas vezes é relativamente simples, pode se tratar de casa mesmo. Mas aquela pessoa que vem à minha casa, ou vai à casa do meu vizinho, ou vai à casa de um parente meu, estou falando eu, como classe média, que tenho o privilégio de morar bem, né? Aquela pessoa que vai na casa de cada um de nós trabalhar, quando volta para que condições? E se adoece, vai se tratar como? Então é isso que a gente precisa colocar como parte do nosso esquema de solidariedade. Eu não estou dizendo que aqueles que mantêm a necessidade de chamar a pessoa para vir ajudar todos os dias ou 2 vezes por semana, muitas pessoas estão mantendo isso. Né? É uma novidade. Eu cuidar da minha própria casa é uma novidade. Lavar minha própria roupa é uma novidade. Eu cuidar da minha própria alimentação é uma novidade. Né? Mas é uma novidade necessária. E eu acho que, inclusive, nos faz todos crescer. Nos faz todos crescer. Né? Todos que já tivemos o privilégio, eu estou me incluindo desses privilegiados, de morar fora, por estudar ou por exercício profissional, todos nós sabemos que lá não tínhamos nem bolsa, nem tínhamos salário suficiente para ter ajuda em casa. E como é que a gente fazia? A gente cuidava da própria casa, cuidava da própria roupa, cuidava da própria alimentação. Né? Então, tem muita coisa que nós podemos fazer. Mas é fundamental essa ação. Está saindo um artigo meu amanhã, eu espero que saia, onde eu chamo de ação orquestrada. Né? Uma ação concertada com C. Tá? Porque o governo precisa consertar com S os equívocos que cometeu e buscar agora fazer ações orquestradas com a sociedade do modo geral. E quando a gente fala de sociedade do modo geral, não tem que excluir empresa, não. Tem muita empresa colaborando, tem muita a empresa ajudando, tem muita empresa que, se chamada, pode cooperar. Eu não tenho dúvida nenhuma de que, com o poder de convocação que o governador tem, se ele chama, só para citar um exemplo simples, redes de supermercados, e diz: olha, quanto é que vocês podem comprar da nossa agricultura familiar? Vamos diversificar os fornecedores de vocês. Quanto é que vocês podem comprar
da indústria de bebidas e alimentos no próprio Estado? Quanto é que vocês podem contratar de serviço no próprio Estado? Eu tenho certeza que é um processo de adaptação. E nós temos que aproveitar, por isso que eu quero insistir no tema, nós temos que aproveitar a pandemia para a gente aprender a fazer isso. Para aprender a fazer isso, né? Por quê? Porque nós precisamos construir, ter um instrumento para construir um outro mundo possível. Agora e na pós-pandemia. Aí eu pergunto, quais são os instrumentos possíveis? Calma aí. Necessário. Vamos deixar o povo falar. Opa, fala aí. É uma conversa, e nessa conversa as pessoas também têm voz. Desculpa, porque o Peri sabe que quando eu pego o microfone é difícil de soltar. Mas vai lá, ainda bem que você me chama a atenção. Pode puxar a orelha. Então, a Lucy está dizendo aí que a experiência de Sergipe tem sido muito produtiva, né? E se não fosse a solidariedade dos movimentos sociais, que vem mitigando os efeitos da pandemia, né? A solidariedade, a organização popular, e aí o centro aí de Vitória tem muito a nos mostrar, né? As entidades civis, o Instituto Raízes, ali a distribuição de alimentos ali no triplex, né? A questão dos pequenos agricultores, MST, a igreja, tudo que vem sendo feito. E Cláudio Vereza pergunta aí, o conselho, Arlindo, assinal do governo criar? Olha, eu acho que não cabe outra coisa ao governo do Estado que senão experimentar. Por quê? Se ele resolver experimentar, fazer diferente, ele corre o risco de dar certo. Se ele insistir nesse passo que ele vem acompanhando, principalmente no último mês e meio, ele tem a certeza de que nós vamos entrar em caos. Então é que bom que a Lucy fala de Sergipe, mas a gente pode pegar exemplos de municípios do interior de Minas Gerais, que é vizinho. Se a gente sair aqui de cá em 5 horas ou 6 horas, a gente chega em Viçosa. Vamos ver o que Viçosa está fazendo. Prefeitura, universidade, comerciantes, agropecuária, está todo mundo participando, todo mundo se isolando, todo mundo vendo as necessidades. Porque não adianta eu falar em isolamento, não adianta eu falar em isolamento se eu continuo permitindo os ônibus cheios, se eu continuo deixando as pessoas na rua. Então, acho que isso é fundamental. É fundamental agora. E o conselho pode ser criado, como está dizendo a Lucia aí, a partir das organizações populares. E aí a Ivana diz assim, Arlindo identifica o problema e sugere soluções. É disso que nós precisamos. E nós...